Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Glória a Deus. E nós estamos agora, desde a terça-feira passada, nós estamos fazendo neste dia, não só aos domingos, mas também às terças-feiras. Glória a Deus. E é um momento muito especial. Sempre tem uma palavra abençoada de meditação para a nossa vida. E hoje o que eu tenho para falar para você, meus irmãos, da parte do Senhor é tremendo. Glória a Deus. E é muito importante que nós estejamos juntos, nessa jornada de meditação na palavra do Senhor. Não existe uma ordem, mas sim segundo aquilo que o próprio Espírito Santo nos conduz. Glória a Deus, nos é revelado. Louvado seja Deus. Deixa eu ajeitar aqui esse tripé para ficar bem niveladozinho. Glória a Deus. Acho que agora tá bom, né? Se não tiver, vai ser assim mesmo. Certo, meus irmãos? E nós estamos neste momento no Facebook, estaremos postando também no nosso perfil no YouTube, tá? No nosso canal lá no YouTube, no canal do Ministério Profético da Palavra. É importante, glória a Deus, você está inscrito não só na nossa página no Facebook, mas no nosso canal no YouTube, tá certo? Ministério Profético da Palavra. E também com o sino de notificações ativado, para que sempre que sempre que estiver postando conteúdo novo, você ser notificado, tá? Inscrito no canal com o sino de notificações ativado. O seu gostei é muito importante, porque assim vai divulgar esse trabalho para outras pessoas, a palavra para outras pessoas, né? E seu comentário eu mesmo respondo. Amém? Vamos iniciar este momento com uma oração, pedindo a direção do Espírito Santo, a direção do Senhor para essa breve meditação. São minutos preciosos, glória a Deus, são minutos preciosos que nós temos para meditar na palavra de Deus. Então aproveite este momento para estar juntamente conosco, meditando na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Vamos orar, pedir a direção do Senhor. Soberano Deus e Pai, louvamos a Ti, meu Deus, neste dia abençoado, meu Deus, a qual o Senhor abençoou, meu Deus, e pedimos a direção do Teu Espírito, pedimos a Tua presença, que todo atrapalho e impedimento seja repreendido neste momento, no nome de Jesus. Alcança uma multidão, alcança, Senhor, uma multidão, por intermédio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, Atos 12. Atos capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Perdão, aqui, bateu um vento aqui, fechou tudo. Vamos lá. Atos 12. Vamos lá. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus irmãos, essa passagem fala de um milagre em que o Senhor enviou um anjo para livrar Pedro ali do cárcere e posteriormente da morte. Como nós lemos na palavra, os cristãos eles eram perseguidos e muitos eram mortos, assim como foi Tiago, irmão de João, justamente por ser cristão, por seguir a Cristo. Glória a Deus. E nós vemos relatos, nós vemos nesse relato aqui alguns elementos que mostram o quanto Deus nos ama e o quanto o Senhor é fiel. Nós vemos aí o Senhor enviando um anjo, livrando Pedro das algemas, passando por todos os guardas, abrindo as portas sem que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse ver
né, e perceber tudo aquilo que estava acontecendo, né, ao ponto de Pedro, naquele momento, Pedro, ele quando o anjo ordenou para que ele continuasse seguindo o caminho dele, ele mesmo não estava acreditando. A palavra do Senhor diz que ele voltou a si e percebeu que foi o próprio Senhor que enviou um anjo para livrá-lo ali, né? Tanto que quando ele chegou na casa em que os discípulos estavam reunidos, naquele momento a serva que foi atender a porta disse que era Pedro, disseram que ela estava delirando, que ela estava louca, que não era ele, né? Não podia ser ele. E Pedro foi lá e contou aos discípulos aquilo que o Senhor fez, livrando ele daquela situação ali, que certamente iria gerar morte a Pedro. Nós vemos, meus irmãos, através desse relato, e eu quero que você atente bem, preste bastante atenção nisso que eu vou lhe dizer, nós vemos relatos aqui de que a igreja reunida em oração alcança a resposta de Deus. Mas acima de tudo, meus irmãos, a igreja reunida em oração, buscando resposta de Deus, buscando resposta de Deus por um propósito muito bem determinado. Nós vemos aqui o relato de Pedro ser liberto ali de uma possível morte, né? Segundo o relato que foi feito aqui por Lucas, de uma possível morte, né? Posterior ali à sua prisão, porque isso agradava os judeus. E ali a igreja estava orando, a igreja estava clamando ao Senhor para livrar Pedro daquela situação. E o Senhor escutou. Meus irmãos, existia um propósito de edificação daqueles que estavam ali clamando, propósito de testemunho para aqueles que viriam aceitar Cristo e propósito de edificação para a sua vida e para a minha vida. Louvado seja Deus. Agora, você pergunta, pastor Bruno, é possível ainda hoje acontecer isso? Eu asseguro a você que sim. E eu vou dar um testemunho para você, eu vou falar para você, ontem, no feriado, né, do Dia do Trabalhador, eu saí cedo com a minha esposa, nós fomos resolver algumas situações, né, que nos permitia por conta do feriado, e naquilo nós estávamos voltando e o pneu do nosso carro, eu percebi que tinha alguma coisa diferente e entrou um prego, um parafuso. Ele era tão grande que um remendo comum não foi suficiente, ele teve que ser vulcanizado. E aquilo ali, a gente fica aborrecido, né? Porque atrasa aquilo que a gente ia fazer e tudo mais. E o varão que estava lá fazendo o serviço no pneu, ele pegou o parafuso e olhou. Como são os propósitos de Deus? Ele olhou para o parafuso e disse, a gente nem imagina o livramento que Deus pode ter lhe dado por conta desse parafuso. Sabe Deus o que poderia acontecer se ele não lhe impedisse de seguir seu caminho, parar aqui conosco para ajeitar o seu carro, né, e de repente aconteceria alguma coisa ali, alguma situação que pudesse agravar ou pudesse comprometer a sua saúde, algum livramento, né? Ainda hoje acontece, nós não sabemos, nós somos livres de situações, irmãos, que muitas vezes nós nem sabemos. Foi isso que o servo falou. Acontecem situações na nossa vida que passa por nós desapercebido, né? E naquela realidade em que Pedro estava ali aguardando a sua morte, ou talvez no seu coração ele estivesse confiante que Deus iria livrá-lo por intermédio de Cristo, né, enviando o anjo, né? Talvez nós não sabemos o que passou ali pela cabeça de Pedro, não sabemos. Para tudo existe um propósito, para tudo existe algo determinado por Deus. Naquele momento o propósito era edificação, né? Naquele momento o propósito era trazer conforto, consolo, e viram a mão do Senhor para dizer assim, Deus é real, Deus existe, o Senhor está conosco, Cristo está conosco, né? Livrou Pedro da prisão, livrou Pedro da morte. Pedro ainda tinha uma grande obra para ser feita em nome do Senhor Jesus. Pedro ainda tinha grandes coisas para fazer ali em nome do Senhor.
né? E na sua vida e na minha vida, meus irmãos, não é diferente. Jesus, ele tem uma grande obra na sua vida, muita coisa a ser executada, muitos testemunhos que você dará para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para que a obra do Senhor cresça e prospere. Muita coisa Deus ainda tem a fazer. Nós devemos ter a consciência, e algo que ele falou lá é a mais pura verdade. Nós não devemos murmurar diante das situações que vêm sobre nossas vidas. Deus está no controle de tudo, Jesus está no controle de tudo, no controle da sua vida. Você pode estar passando por diversas situações que digam o contrário, mas se você confia no Senhor, saiba que Ele é infinitamente poderoso para lhe livrar de toda armadilha, de toda cilada, de todo mal. Deus é Deus, e você como servo do Senhor, você como servo de Deus, esteja preparado para ser instrumento da glória de Deus. Você como servo do Senhor esteja preparado para ser instrumento do milagre de Deus, instrumento desse milagre do Senhor. Pedro foi usado não uma nem duas vezes, mas várias vezes como instrumento do milagre de Deus. Glória a Deus. E hoje somos nós. Deus quer usar a situação que você está vivendo agora para glorificar o nome dele. Deus quer usar a situação e quem sabe anjos não estão visitando você agora justamente para consolar o seu coração. Não, isso é função do Espírito Santo, mas para livrar você de uma situação, para trazer para você ânimo, para lhe direcionar por uma situação que você precisa fazer. É Deus na sua vida. É Deus no seu ministério, é Deus na sua casa, é o Senhor Jesus habitando na sua vida. Amados irmãos, Pedro foi liberto. Pedro foi livre das algemas. A palavra de Deus diz que as algemas caíram. As portas se abriram. E ninguém viu absolutamente nada. Nem Pedro mesmo estava entendendo, porque quando ele estava no cárcere, ele estava dormindo. Ele estava dormindo e ali o anjo tocou nele, despertou ele daquele sono e o conduziu. Naquele momento ele achava, eu continuo dormindo, estou sonhando com um anjo me libertando. Quando ele viu, a minha filha me chamando. Quando ele viu, minha filha é uma benção. Quando ele viu, ele já estava fora da prisão, ele já estava fora das algemas. Deus entrou com providência na vida dele, irmãos, é assim que funciona ainda hoje. Você acha que a situação faz com que Deus mude? Deus não muda. Ele muda e molda a situação pela vontade dele para livrar você, para guardar você, para lhe libertar e lhe conduzir a um caminho seguro, a um caminho reto, para que nenhum mal chegue a ti. Existe um propósito de Deus na sua vida. Esse propósito vai ser cumprido. Ele vai lhe usar como instrumento da glória dele. Creia nisso. Tome posse disso. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, lhe dê ânimo, assim como Pedro foi animado, os discípulos foram animados por Pedro, por intermédio do anjo enviado pelo Senhor Jesus. Da mesma forma, eu trago ânimo para você por intermédio dessa palavra. Seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus, seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E saiba que tudo isso que você possa estar passando é para a glória de Deus. Creia nisso. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Tome posse dela. E eu quero pedir para você, se você está na nossa página no Facebook, que você se inscreva na nossa página, deixe o seu gostei, o seu coraçãozinho e compartilhe. Acima de tudo, compartilhe. O seu comentário eu mesmo irei responder. Amém? E se você estiver conosco em nosso canal no YouTube, glória a Deus, para você continuar recebendo o conteúdo, é necessário estar inscrito com o sino de notificações ativado, tá certo? Ative em todos lá, o sino de notificações. Deixe o seu gostei, tá? Clique lá em gostei, justamente para que outras vidas sejam alcançadas por intermédio dessa palavra. E o seu comentário eu mesmo respondo. Amém? Vamos orar para finalizar esse momento abençoado? Feche seus olhos, oremos. Senhor meu Deus, que neste dia abençoado, Pai, por intermédio da Tua palavra, o Senhor venha, meu Deus, alcançar uma multidão. E dá ânimo, Senhor, assim como o anjo animou Pedro, livrou ele, assim, consequentemente, os discípulos também foram animados, Deus, Pai amado, edificados pelo Teu poder. Faça o mesmo, Senhor, eu te peço,
pelos teus filhos que estão assistindo ou que irão acompanhar este vídeo. Ai, abençoa. Abençoa a nossa vida, abençoa teus filhos, abençoa, alcança uma multidão para a glória do teu nome, é o que te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, finalizo aqui. Tenha um final de terça-feira abençoado, uma noite abençoada na presença de Deus. Forte abraço. A paz do Senhor. Papai, papai.